Aqui é seu amigo professor Kleber Guedes. Reflexão sobre a doutrina da Santíssima Trindade, segundo palavras de Santo Agostinho. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente e compartilhe aí com outras pessoas. Vamos então entender um pouquinho sobre o que é a Trindade segundo a visão católica, segundo a visão de Santo Agostinho. Assim, ele traz a informação. Todos os comentadores católicos dos livros divinos do Antigo e do Novo Testamento, que tive a oportunidade de ler e que me precederam com seus escritos sobre a Trindade, que é Deus, expuseram sua doutrina conforme as Escrituras nesses termos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo perfazem uma unidade divina pela inseparável igualdade de uma única e a mesma substância. Não são, portanto, três deuses, mas um só Deus. Embora o Pai tenha gerado o Filho, e assim o Filho não o é o que o Pai o é, o Filho foi gerado pelo Pai, e assim o Pai não é o que o Filho é. E o Espírito Santo não é o Pai e nem o Filho, mas somente o Espírito do Pai e do Filho, igual ao Pai e ao Filho, e pertencente à unidade da Trindade. Contudo, a Trindade não nasceu da Virgem Maria, nem foi crucificada sob Pôncio Pilatos, nem ressuscitou ao terceiro dia, nem subiu aos céus, mas somente o Filho. A Trindade não desceu sob a forma de pomba sobre Jesus quando fora batizado, nem no dia de Pentecostes depois da ascensão do Senhor, vindo do céu como ruído semelhante ao soprar de um impetuoso vendaval, e em línguas de fogo que vieram pousar sobre cada um deles, mas somente o Espírito Santo. A Trindade não fez ouvir do céu a sua voz: Tu és o meu Filho. Quando Cristo foi batizado por João, e no monte, quando junto com ele estavam 3 discípulos, nem quando soou a voz que dizia: Eu glorificarei, e o glorifiquei, mas somente a voz do Pai foi dirigida ao Filho. E se bem que o Pai e o Filho e o Espírito Santo, como são inseparáveis em si, são também inseparáveis em suas operações. Esta é a minha fé, pois esta é a fé católica. Sabia, algumas pessoas ficam confusas quando ouvem falar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou seja, a Trindade, não são 3 deuses, mas um só Deus, e procuram entender como isso seja possível, principalmente quando se diz que a Trindade atua inseparavelmente em tudo que Deus faz. No entanto, a voz do Pai que se ouviu não é a voz do Filho. Somente o Filho nasceu, padeceu e ressuscitou e subiu aos céus. E somente o Espírito Santo apareceu em forma de pomba. Querem compreender como aquela voz do Pai pode ser a operação da Trindade? Como aquela carne na qual somente o Filho nasceu, a mesma Trindade a criou, como aquela forma de pomba na qual somente o Espírito Santo apareceu, tenha sido operações da Trindade. Caso as operações não fossem inseparáveis, mas o Pai fizesse uma coisa, o Filho outra, e o Espírito Santo outra, ou seja, operasse algumas vezes em conjunto, outras vezes em particular,
cada uma não se poderia afirmar inseparabilidade da Trindade. Preocupa-os também o fato que o Espírito Santo esteja na Trindade e não foi gerada nem pelo Pai e nem pelo Filho, mas o Espírito é do Pai e do Filho. Então fica aí essa pequena reflexão sobre a Trindade segundo o entendimento católico, segundo as palavras do Santo Agostinho. Amém? Deixe o seu like, comente, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas sejam também edificadas através do conhecimento que aqui é passado.